Fala pessoal, boa noite, né? Para quem não me conhece, eu sou o João. E hoje eu vou estar, explicando um pouquinho sobre fazer uma comparação, né, entre palavras ali e tudo mais, entre o valor que vai ser digitado ali e vai ser baseado, né, no caso aqui a gente está se tratando de JavaScript. Então um conteúdo talvez um pouquinho avançado para alguns, outro básico para outros, mas eu vou abordar esse assunto. E futuramente vou trazer mais assuntos sobre isso, sobre JavaScript e tudo mais. Quero aprofundar algumas coisas e pegar algumas coisas mais básicas, mas hoje eu senti importância em falar desse tema aqui. Tá? E eu vou dar exemplo, né? Aqui eu já criei até um arquivo lá, né, HTML lá no meu VS Code, onde basicamente eu só criei uma listinha, né? Uma listinha desordenada, e aqui eu tenho um input, né, que basicamente é uma digitação. Então eu vou digitando algo aqui e basicamente o que eu quero no final desse projetinho fazer. Eu quero que quando eu pego aqui no meu input, por exemplo, digite um A ou digite janeiro, eu quero que o que for verdadeiro, né, o que for igual ao que eu estou digitando, fique aparente, fique visível. E o que não for igual, eu quero que suma da tela. Então, por exemplo, eu vou digitando aqui A, eu quero que tudo que tem A permaneça na tela, e o que não tiver, eu quero que suma. Basicamente é isso. Então, eu vou ter que fazer uma comparação e sumir com as estruturas, tá? Então, vou entrar aqui, né? Vou demonstrar aqui, por exemplo, o meu arquivo HTML, onde foi aquilo que eu falei, né? Eu tenho um input, onde vai ter basicamente digitação. E aqui eu tenho uma lista desordenada, né, minha UL, com várias LIs, tudo com a mesma lista de classes e cada uma com um conteúdo diferente, que vai de janeiro até junho, um conteúdo bem aleatório, tá? Aqui eu tenho o meu CSS, que não tem nada aqui por enquanto, tá? E aqui eu tenho o meu arquivo JavaScript, que não tem nada escrito aqui nele, tá bom? Então, vamos lá. Vamos criar, por exemplo, desculpa que às vezes aqui tem uns barulhinhos, né? Porque eu moro em frente à pista, né? Basicamente, é perto da pista. E é uma rua bem movimentada. Daqui de Niterói. Então, assim, às vezes é um pouquinho complicado. Esse horário já está um pouquinho elevado, ele tá batendo meia-noite, mas mesmo assim ainda tem barulho, tá? Então, espero que não atrapalhe. Então aqui eu basicamente vou criar um comentário, fazer uma espécie de pseudocódigo, por exemplo. Então o que eu vou querer? Eu vou querer que quando eu tenho, né, eu explicar logo de vez, quando eu tenho um input, né, eu tenho uma digitação ali no meu input, o meu input ele me retorna, eu digitei A, ele está me retornando um value. Então quando a gente estiver tratando do input, a gente vai estar retornando um value. Quando eu estou digitando uma caixa de texto, ele traz esse retorno para mim, é um value. Então eu quero que o meu value, né, que é basicamente, vai ser nesse caso aqui a digitação, né, no meu input, né, que é basicamente a entrada. Eu quero que comparar, né, com aquilo que eu tenho nas minhas listas. Então eu tenho várias LIs, né, e eu quero comparar esses conteúdos com todas as minhas LIs. É isso que eu quero fazer. Aí o que, né, se for igual, permanece. Aí se for, né, um caso diferente, some, desaparece, fica invisível. E aí, vamos lá. Como que eu quero começar inicialmente? Quando a gente tem, por exemplo, eu estou fazendo uma digitação, eu estou fazendo um clique, deixa eu fazer outro comentário, eu estou fazendo um clique ou algo do tipo no JavaScript, eu chamo isso de um evento. Então a gente sempre diz que a gente quer escutar um evento. Então, por exemplo, eu quero dar né, um clique na tela, né, um clique. Isso daqui, né, é um evento de clique. Eu cliquei na tela, o JavaScript entende isso como um evento. Eu quero criar, por exemplo, um double click. Isso aqui também é o que? Quando eu clico duas vezes, é um
evento. Eu quero, por exemplo, um input. Input basicamente é essa entrada. Eu tenho uma digitação ali, então toda vez que ele captar, por exemplo, que a gente vai tratar aqui é de um input. Toda vez que eu estou digitando ali, é um input. E isso também é o que? Um evento. Então existem vários tipos de evento, mas basicamente o evento são essas interações ali, é esse dinamismo que o JavaScript vai trazer. Então toda vez que eu tenho um evento, né, é basicamente essa interação. O que eu quero fazer então? Eu quero que, como eu falei, eu quero digitar, né, na minha caixa de texto lá. Eu quero que ao tempo que eu digite, eu quero que já vá comparando com as minhas LIs e soma ou permaneça as estruturas ali e reapareça também, né? Então tudo isso são eventos. Então eu vou querer o que? Vamos continuar aqui. Eu vou querer que escute, né, o evento do meu input. Eu quero dar trazer bastante coisas aqui, poder ficar bem explicado. Então, beleza, eu vou criar uma variável aqui, por exemplo, vamos começar assim. Eu vou criar uma variável que basicamente eu vou colocar aqui como escrita, que vai ser aquilo que eu vou escrever no meu input. E aí, eu quero, né, eu vou já escrever aqui por completo. Vamos lá. Aqui, ó, meu input, eu tenho a classe, né, que é chamada de digita. Então, o que eu fiz aqui, né? Eu tenho uma variável, né? Eu estou declarando uma variável chamado escrita, onde ela vai receber o que, né? O documento. Esse documento aqui é para poder acessar um documento, por exemplo, ele do meu HTML, ele vai acessar daquele meu HTML ali. E esse meu query selector, né? Eu vou acessar o document é para acessar o documento no geral, né? E o meu query selector, eu vou selecionar exatamente o que eu quero. Então, por exemplo, aqui no meu index, eu botei aqui, né, a minha tag script, onde eu pego o meu arquivo main.js. Então, ele vai ler todo aquele arquivo. Quando ele encontrar a classe digita, opa, eu achei. Então, basicamente, eu estou declarando uma variável que ele vai encontrar essa classe digita, que basicamente é o meu input. Por quê que eu quero acessar essa variável? Porque o script, você lembra que eu quero escutar um evento? Se eu quero escutar um evento, eu quero escutar um evento no meu input, na minha digitação. Então, eu tenho que partir do princípio que eu tenho que escutar o evento dele. Então, eu preciso acessar esse documento. Esse documento, no caso, eu preciso acessar um input. E aí, eu vou pegar o meu escrita, né, .asEventListener, né? Isso daqui é para poder adicionar uma função que ele vai escutar um evento. Ele vai escutar um evento, né? Primeiramente eu começo, né? Eu abro parênteses e começo com um aspas duplas, onde esse aspas duplas vai determinar o tipo de evento que eu quero que escute. Quando eu tiver um evento do tipo input, né? Uma digitação, ele vai fazer alguma função. Então, né? Ele, por exemplo, escutou um evento, ele vai fazer uma função. Vamos fazer um testezinho aqui. Eu tenho, né, esse console.log. Quando a gente quer exibir em outras linguagens, por exemplo, a gente tem vários tipos de exibição de escritas na tela. Então, por exemplo, eu quero escrever alguma coisa no console do meu C#. Eu tenho o console.writeLine, que ele vai escrever alguma coisa. No meu C, né, eu tenho o famoso printf, ele vai escrever algo. No JavaScript, eu não vou querer ficar poluindo o meu HTML ou algo do tipo. Eu posso manipular isso, mas eu não vou querer ficar mexendo naquele HTML. Eu quero saber, mas eu não quero que mexa no meu HTML. Então a gente tem um console.log que você vai acessar o console do seu navegador. Então toda vez que eu escutar o evento de input, eu quero que ele escreva no meu console um escutei, né? Só de teste, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, né? Deixa eu atualizar logo. Eu tenho aqui, né, o meu console. E, por exemplo, eu peguei aqui e apertei aqui, ó, de escrever A. Tá vendo aqui, ó? Já apareceu aqui, ó. Escutei no meu console. De novo, ó, apareceu 2, 3, 4 e por aí vai. Então, o que isso está me retornando? Ele está me retornando que
Quando eu estou digitando, ele está escutando o meu evento de digitação e ele está imprimindo aqui na tela. Então eu tenho certeza que eu estou entrando ele está escutando os meus eventos. Então, vamos lá. Eu escutei o meu evento e o que eu criei aqui no meu pseudocódigo? Eu quero que agora ele compare. Então, eu quero que ele compare com o quê? Eu quero que ele compare com, né? Eu estou digitando. Digitei A, B, C, D, não importa. Eu quero que ele compare com, vamos lá no meu documento HTML, eu quero que ele compare com janeiro, fevereiro, março, abril. Eu quero que ele compare os conteúdos de textos das minhas LIs. Então, para poder acessar todos esses documentos, no JavaScript a gente vai ter que sempre ficar fazendo essa manipulação para poder acessar os documentos de um arquivo. Então, eu vou criar uma variável e vou sempre armazenando variáveis, que são basicamente as minhas listas textos, tá? Um nome. Listas textos que vai acessar todas essas minhas LIs. E repetindo, document.querySelector. Só que aqui eu vou ter um querySelector all, tá? E aqui eu vou ter a minha classe listas. É listas ou é lista? É lista. Tá? Então, lista. Então, qual é a diferença do document.querySelector para o querySelector all? Vou fazer na prática, tá? Então, aqui eu tenho vamos usar sempre esse console, é uma ferramenta muito importante, a gente sempre tem que utilizar. Eu posso utilizar as funções no JavaScript diretamente no console do navegador. Então, eu vou utilizar exatamente o que eu estava escrevendo lá. Eu tenho um document, né, ponto querySelector, né, querySelector. E aqui eu vou passar o que eu queria, que era lista, né? Então, você pode ver, quando eu boto aqui o documento, excelente. Opa, uma coisa está errada aqui, hein? Lista tá me retornando nulo. Aqui, pronto. Esqueci de botar o pontinho da minha classe. Então, ó, eu botei document.querySelector lista. O que ele me retorna? Ele já me retornou aqui, ó, ele até grifou ali, né, o meu janeiro. Então, esse meu querySelector, quando eu tenho vários repetidos, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o primeiro, né? Então, o primeiro que tem a declaração de classe, né? Eu tenho várias classes, várias estruturas com a mesma classe. O primeiro que tiver aquela estrutura, pum, é ele que vai ser selecionado. E agora vem a verdadeira diferença do querySelector all. Quando eu jogo all, olha a diferença já aqui no console. Ele me aparece um node list 6, que são janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, são 6. Então, qual é a diferença? Ele me retorna uma lista de arrays. Então, a diferença deles é querySelector, quando eu quero selecionar um documento só ali. Então, ele vai me selecionar um documento só. O querySelector all, ele vai me retornar uma lista de arrays. Então, quando eu tenho, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho várias estruturas, mesmas estruturas, com a mesma classe, eu utilizo o querySelector all, que aí eu vou acessar todos, ele vai me retornar todos esses arrays. Então, eu falo que ele me retornou um array. Se a gente for pegar lá, se lembra na lógica de programação, eu estou querendo comparar um por um. Então, o que eu vou utilizar? Uma estrutura chamada for, né? Esse for, basicamente, eu vou estar percorrendo estrutura por estrutura. Então, se eu tenho 6 arrays, eu vou percorrer posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5, posição 6. Ele vai percorrer posição por posição, porque eu quero comparar, né, palavra por palavra, para ver qual que é verdadeiro e qual que é falso na minha comparação. E aqui, né, eu quero, né, começando em 0, indo até o meu length dos meus arrays ali, né? O length basicamente é a última posição. Ele vai determinar a última posição para a gente não ficar tendo que, se a gente acrescentar mais, não ficar limitando esse sistema. Então, como eu falei, a gente vai ficar sempre fazendo esse jogo de armazenar variáveis. Então, se eu quero percorrer array por array, né, eu vou ter que pegar uma variável, né, uma variável chamada texto li,
né, que vai ser a minha estrutura da minha LI, onde eu vou armazenar, né, eu primeiro vou declarar ela como um vetor, e aí esse meu texto LI, né, eu vou armazenar o que? A minha listas textos na posição I, porque eu pego o texto ali, ele vai receber texto na posição I e vai ficar fazendo essas comparações um por um. Só que aqui, como eu falei, eu quero comparar, né, o que foi digitado com o meu conteúdo de texto. Então, eu não quero comparar, como por exemplo, com a minha estrutura LI. Eu quero comparar com janeiro, né? E no JavaScript, quando a gente quer extrair exatamente o meu texto, o meu conteúdo de texto da minha estrutura, eu utilizo uma funçãozinha, tá? Então, eu vou criar uma variável chamada texto, por exemplo, onde eu vou pegar esse meu texto LI, eu vou acessar meu texto ali, esse meu texto ali, ele está recebendo o array, né, na posição I, e eu vou fazer uma função com ele, onde eu quero armazenar na minha variável texto o meu conteúdo de texto. Para poder armazenar exatamente e somente o conteúdo de texto, eu boto aquilo que eu quero, né, acessar o meu documento e ponto text content. Então, quando eu faço isso, né, eu estou pegando, né, ao invés de pegar a estrutura, eu estou pegando só o conteúdo ali de texto, aquilo que é exibido, por exemplo, no meu HTML ali. Então, estou pegando o conteúdo de texto e não a estrutura por si só, sabe? Então, aqui eu já estou tendo o que? Estou conseguindo pegar, armazenar, estou conseguindo armazenar uma... Como que eu posso dizer? Estou conseguindo armazenar esse meu conteúdo de texto. Eu estou conseguindo escutar o evento. Agora eu quero comparar, né, aquilo que foi digitado com esse meu conteúdo de texto. E aqui eu vou declarar uma variável chamada compara, tá? Onde eu vou fazer essa comparação. Para poder utilizar, esse daqui é o ponto-chave da aula, eu vou utilizar uma função, né, vocês podem procurar na internet até depois, regex no JavaScript, né, e basicamente é uma função que eu vou declarar, né, uma variável que vai receber um new, né, de new, como se fosse uma nova comparação ali, por exemplo, né, um new regexp, tá? Esse new regexp, basicamente, quais são os parâmetros? Eu vou colocar ali dentro do parênteses aquilo que eu estou querendo comparar, tá? Então eu tenho o meu diz. O que é o diz? O diz, ele se refere ao evento. Então o evento que sofreu, que ele foi escutado, por exemplo, a digitação ou o clique, ele é o meu diz. Então eu vou fazer a comparação do diz com algo, no caso vai ser o meu conteúdo de texto. Então o meu diz, ponto, você lembra que eu falei aqui no início que o input ele me retorna um value? Então eu vou pegar o meu diz, né, aquilo que foi digitado, vou pegar o value dele, no caso como se fosse pegar o conteúdo de texto dele, vou comparar o conteúdo de texto dele com o outro conteúdo de texto, só que o dele é um value, vírgula, e aqui o tipo. Aqui é o tipo, ele é um flap. Esse flap eu não vou entrar a princípio, né, eu não vou entrar muito aprofundado nisso, mas basicamente eu vou declarar do tipo i, que é uma função que vai ignorar as letras maiúsculas e minúsculas, ele não vai fazer essa diferenciação. Então eu tenho João com J maiúsculo, podendo ficar digitando certinho exatamente, ele tanto faz, ele vai ler do mesmo jeito. Então se você depois quiser procurar um pouquinho mais sobre isso, aí tudo bem, tá? Não vou entrar tanto nesse mérito aqui, mas basicamente CI vai ignorar essa diferenciação de maiúsculo e minúsculo. E aí, né, eu quero comparar, né? Então, por exemplo, por que eu falei? Vamos voltar lá na minha estrutura. Eu quero que toda vez que eu digitar algo aqui, eu quero que ele suma ou apareça alguma estrutura, né? Então, eu tenho se, vou dar um exemplo aqui, se for verdadeira a comparação, eu quero que, por exemplo, ele apareça, vamos dizer assim, e else, né, caso seja falso, no caso eu quero que suma, tá? Isso daqui eu estou escrevendo assim de forma geral, tá? Só para poder ficar claro. Então, o que eu vou querer? O que eu quero que seja verdadeiro? O que eu quero que seja
o que eu quero que seja falso, por exemplo. Então eu tenho um if, né, onde eu quero comparar. Então se a comparação for verdadeira, eu quero que a estrutura apareça. Se a estrutura for falsa, eu quero que, né, se a comparação for falsa, eu quero que suma aquela estrutura. Então eu vou pegar minha variável compara. Quando eu faço esse new regex, se lembra que eu estou fazendo uma comparação? Então quando eu faço esse new regex, o que está dentro do parênteses vai ser o meu parâmetro de comparação. Então eu tenho o meu compara que vem, né, quando eu faço esse new regex, quando eu vou declarar, quando eu vou fazer essa comparação em alguma sentença, né, no caso que eu estou fazendo dentro de um if, eu boto compara ou a estrutura que eu declarei ponto teste, onde o que tiver aqui dentro do parênteses vai ser o que vai ser comparado com o que está dentro desse parênteses aqui, vai ser o que vai ser comparado, vai ser o que vai ser usado como parâmetro para comparação dentro desse meu regex. Então, eu digitei, né, que é o meu diz, ele vai ser comparado com o texto aqui, né, no caso essa variável aqui que tem o test content, que é o conteúdo de texto, tá bom? É um pouco confuso às vezes tudo mais, mas se você fizer refazer depois vai ficando tranquilo. Então, e algumas estruturas aqui é mais lógica de programação por si só e não a estrutura em si. A estrutura às vezes é simples, mas a questão é a lógica de programação. Então, se o compara.teste, né, comparando a minha digitação com o meu conteúdo de texto da minha li for verdadeiro, eu quero que ele desapareça com a estrutura. E como que eu vou fazer isso, né, para poder ficar intuitivo? No JavaScript, a gente, por exemplo, eu não preciso criar uma classe lá no meu HTML para poder manipular lá no meu CSS e tudo mais. Eu posso simplesmente, né, o JavaScript ele me dá um dinamismo muito absurdo. Eu posso simplesmente criar uma classe ali aleatória no meu CSS e aí eu chamar essa classe, né, para o meu JavaScript sem ele passar pelo meu index lá. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou criar uma classe chamada invisível, tá? Onde essa minha classe chamada invisível eu vou aplicar um display none nela. O que seria esse display none? Toda vez que eu aplico um display none em alguma estrutura, eu sumo com ela. Então se eu aplicar um display none em qualquer estrutura, eu vou sumir com ela, tá? Então, por exemplo, vou fazer um exemplo aqui. Eu tenho aqui, né, por exemplo, eu tenho aqui a minha classe do meu input, que é digita, tá? Então eu venho aqui no meu digita e eu coloco aqui um display none, tá? Aí eu venho aqui, sumiu, tá? Então basicamente o display none ele faz essa função de sumir com alguma estrutura. Então ó, eu tirei, ele reaparece, tá bom? Então esse vai ser a sacada. Quando a minha sentença, né, aqui a minha comparação for verdadeira, eu quero que remova essa classe. Quando a comparação for falsa, eu quero que aplique essa classe. Quando for verdadeiro, eu quero que fique visível. E quando for falso, eu quero que fique invisível, tá? Então, por exemplo, eu quero, se a comparação, o compara.teste for verdadeiro, eu quero que o meu texto li, a minha variável texto li, por que texto li, né? Porque o meu texto li é o que está recebendo a estrutura. Como eu falei, tem que diferenciar. O meu texto ali, a variável texto, ele está recebendo o text content, que é o conteúdo de texto. O janeiro, fevereiro é só o texto. O meu texto ali, ele está recebendo por si só a estrutura li com a escrita dentro e tudo mais. Então tem essa diferenciação. Então quando eu quero aplicar uma classe, eu não vou aplicar ali no conteúdo de texto, eu vou aplicar na estrutura. Então por isso eu utilizo o texto li, né? E aqui eu vou utilizar, né, um class list. Esse class list, né, é para eu poder acessar uma lista de classes ali nos meus documentos. E aí, após isso, né, toda vez quando eu for colocando esse ponto, eu estou chamando uma função, ponto chamando outra função. Então eu pego o meu texto, vou procurar uma lista de classes
e aí ponto de novo e eu vou fazer alguma coisa. Eu posso, por exemplo, adicionar uma lista de classes, eu posso remover. No caso que eu vou remover, se eu quero que ele fique visível, né? Se eu quero que esse texto ele fique visível, eu quero que ele remova a classe invisível, tá? Então eu vou dar um remove na classe invisível. Caso contrário, eu quero que texto li, né, ponto class list, eu quero que ele adicione a classe invisível, tá? Então texto li ponto class list ponto add, tá? Ele vai adicionar uma lista de classes, o remove vai remover. Então comparação foi verdadeira, eu vou pegar e vou remover essa classe invisível, ou seja, ele vai ficar visível. Se a comparação for falsa, no caso o meu else aqui, ele vai adicionar a classe invisível, ou seja, aquela estrutura vai sumir, tá? A minha ali vai sumir. E aqui, cara, é basicamente a estrutura principal que você precisa saber, esse for, que ele vai fazer comparação por comparação todas as estruturas. E aí, quando que eu quero executar isso, né? Eu quero executar isso, né? Essa questão, essas comparações, quando algo foi digitado. Então, se nada foi digitado, para que eu vou ficar executando isso? Então, se, né, o meu diz, que é aquilo que está sofrendo o evento, ponto value, né, que eu falei, o diz, tudo que está no input, ele me retorna um value. Então, o meu value ponto length, né, que determina ali o tamanho daquela estrutura ali, for menor que zero, não, for maior que zero. Toda vez que o meu diz.value.length for maior que zero, ou seja, se ele é maior que zero, quer dizer que tem algo digitado. Por quê? O meu diz_value, né, ele vai determinar ali, ele está me retornando o que está sendo digitado. Se ele tem um length maior que zero, né, se tem um tamanho maior que zero, ou seja, está querendo dizer que tem algo digitado. Se for igual ou menor que zero, no caso não tem nada digitado, né, se for igual a zero. Então, toda vez que o meu diz_value.length, ou seja, é maior que zero, ou seja, tiver algo digitado, eu quero, por exemplo, que execute isso daqui, tá? Então, aqui eu tenho um else. Então, se tem algo digitado, vamos traduzir assim, tem algo digitado? Pô, tem, verdadeiro. Então eu executo isso daqui, eu vou fazer as comparações e vou adicionar ou remover algo. Se não tem nada digitado, o que eu posso fazer? Eu posso pegar, por exemplo, né? Se não tem nada digitado, eu quero que ele remova todas as minhas listas de classe, né? Toda a minha classe invisível, né? Das minhas estruturas. Então eu vou ter que fazer um outro for, por exemplo, né? Porque eu quero percorrer, como eu falei, array por array. Então, listas, textos, né? E beleza. E aqui eu vou ter, né, a minha variável aqui, né? E aqui eu vou basicamente repetir tudo que está ali, tá? Eu tenho uma variável texto ali, que na verdade é um vetor, né? E aí o meu texto li, ele vai receber listas de textos, né, na posição i. Só que aqui, cara, eu não preciso, por exemplo, fazer as comparações. Eu falei, se não tem nada digitado, para que eu vou perder tempo fazendo comparação? Não tem nada digitado. Então, se não tem nada digitado, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu texto li, vou acessar a lista de classe e vou dar um remove em todas as minhas estruturas de li, né? E vou remover a classe invisível, ou seja, ele vai ficar visível. Então, vamos lá, vamos dar uma recapituladazinha, mas antes vou até dar uma recapitulada, mas eu quero testar esse programa, tá? Então, vou dar uma atualizada aqui, né? E eu vou digitar um A, por exemplo. Tá, não funcionou, então vamos ver o que tem aqui de errado.
Eu estou me retornando aqui o meu evento de lista textos, document char selector, disvalue length, length, tem alguma coisinha boba aqui que não tá. Conteúdo de texto, disvalue, compara, ponto text. Eu já até vi aqui o erro. Ponto carry selector all, esqueci o ponto da minha classe, ou seja, eu não estou acessando minha classe a lista, ou seja, eu não tô achando nenhuma lista, por exemplo, ali, tá? Acho que só isso deve resolver. Tá, resolveu. Então, por exemplo, você vê, coisinha pontual. Quando você já tem uma noção ali, basicamente, o que está acontecendo, você olha as coisas pontuais, mas é detalhe, sabe? Então, você vê, um pontinho na minha lista de classe, eu não estou conseguindo acessar a minha... eu não estou conseguindo acessar aquela minha estrutura do meu HTML. Então, é basicamente como se eu não estivesse tendo comparação nenhuma. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, né? Eu quero com a letra J, tá? Tanto faz eu escrever com letra minúscula ou letra maiúscula, aquele meu parâmetro lá do i. E eu estou fazendo o quê? Eu digitei algo. Eu faço aquela comparação, né? Então, aqui eu digitei algo. Então, ele está caindo para mim nesse if. Comparei, né? Eu digitei algo, ele vai começar a comparar. Comparei a estrutura de texto com o meu regex aqui, né? Que é aquilo que está sofrendo, está sendo escutado o evento. E aí, o que está sofrendo o evento, né? Ele vai comparar, né, com o meu texto, com o meu conteúdo de texto. Se a sentença for verdadeira, eu vou remover a classe invisível. Se a sentença for falsa, eu vou adicionar uma classe invisível. Então, todos aqueles que... Aqui, apaguei. Todos aqueles que eu digitei aqui e sumiram, na verdade, eu estou aplicando apenas a classe invisível neles. E aqueles que continuam aparecendo, eu estou removendo a classe invisível. E quando eu apago, o que está acontecendo? Ele cai nesse else aqui. Ele cai nesse else porque ele entende que não tem nada digitado, e aí ele simplesmente remove todas as minhas a minha lista de classe ali, né, invisível de todas as minhas LIs. Então, digitei, ele começa a aparecer, não importa se é maiúsculo, se é minúsculo, ele faz isso em tempo real, tá? Então vamos dar uma recapitulada. Eu tenho a minha variável aqui escrita, que eu vou acessar o meu input. Esse meu input, né, eu vou escutar o evento dele, do tipo input, digitação, e eu vou executar uma função. Escutei o evento, ele vai executar a função. E aí eu vou querer basicamente comparar o dis, que é aquilo que está sofrendo o evento, com as minhas listas, né, de LIs ali, com os meus arrays. Então, quando eu crio um carry selector all, eu estou na verdade criando ele vai me retornar um array daquela estrutura, arrays daquela estrutura. Quando eu jogo carry selector, estou acessando propriamente somente um elemento ali. Independente se vai ter mais, eu vou acessar o primeiro, por exemplo, mas é um por vez. Já o carry selector all, ele me retorna arrays, tá? E aqui eu tenho um if, que basicamente só vai conferir se tem algo digitado. Se tiver algo digitado, ele vai pegar o conteúdo de texto e vai comparar, né, com aquilo que foi digitado, com o meu disvalue. E aí, se a comparação for verdadeira, eu vou remover a minha classe invisível, né, que é o meu display none. E se a comparação for falsa, né, ele vai adicionar a invisível. Se não tiver nada digitado, eu simplesmente vou remover todas a minha classe, no caso invisível, de todas as minhas estruturas, tá bom? É um conteúdo um pouquinho, às vezes parece um pouco difícil, mas depende também do seu aprofundamento no conteúdo de lógica, de programação, que basicamente quase tudo foi lógica. E se você quer aprofundar um pouco, procura um pouco mais sobre isso, faz exercício, tá? Então, eu tenho lá no meu conteúdo lá do meu Instagram bastante conteúdo maneiro. E se quiser, chega lá, manda uma mensagem, fala, João, queria uma ajuda nisso, eu queria um conteúdo a mais, ou se você quiser algum conteúdo
pô, fala sobre isso, você fala sobre Ajax ou algo do tipo assim, eu vou estar lá e vou ajudar, tá bom? Então, espero ter ajudado alguém com isso, tá? De verdade. E qualquer dúvida, pode jogar no comentário, pode me chamar lá no Instagram, vai estar aqui embaixo, tá? Meu Instagram. E muito obrigado, né, por ter assistido essa aula. Tá? Até a próxima. E deixa um like, se inscreve aí no canal, beleza?